Boa tarde, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa, espero que todos estejam bem. A nossa aula de hoje, o primeiro item, nós vamos ver sobre os operadores argumentativos. O que são operadores argumentativos? Operadores argumentativos ou discursivos são as palavras ou as expressões que são responsáveis por fazer a ligação, a ponte entre uma oração e outra entre parágrafos. Então a gente chama isso de conectivos. Então os operadores discursivos, por exemplo, além disso, apesar disso, então são palavras e expressões que ligam uma oração e outra. Essa ligação, conexão sendo feita de forma correta, adequada, garante uma boa articulação das ideias, fazendo com que seu texto tenha sentido e clareza, e mais, permite que o autor se comunique de forma coesa e atinja sua intenção no discurso. Então, um texto com bons operadores argumentativos e discursivos, ele aumenta a chance do leitor que está lendo, o autor, de se comunicar com o leitor. E isso vai fazer com que seu texto tenha mais sentido. Por isso que é importante utilizarmos os operadores argumentativos e discursivos, que também são chamados de conectivos, que eles ligam uma oração e outra, fazendo a ponte para que o seu texto tenha mais sentido. Depois disso, nós vamos ver o que é coesão e coerência. E vocês me perguntam, professor, o que é coesão e coerência? Bom, coesão é a organização correta e adequada da utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Ela é feita através de preposições, de conjunções, de alguns advérbios e de locuções adverbiais. Então lembra, por isso que é importante estudar as classes gramaticais. Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais. Tudo isso está ligado entre a coesão. E a coerência? A coerência é a propriedade do texto que permite que se construa sentido a partir dele, estabelecendo uma relação entre duas partes e entre o próprio texto e a situação de sua ocorrência, ou seja, é a relação lógica das ideias de um texto. Podemos dizer que não há coerência num texto contraditório e redundante ou cujas ideias iniciadas não são concluídas. Para ter coerência, o discurso precisa ser claro, haver fluência e eficácia na leitura. Então, aquele texto que você começa falando de um assunto e termina de outro, esse texto não tem coerência. Por isso que nós dizemos coerência. Então, quando você começa um texto e ele não tem a lógica, a organização e lógica das ideias, ele está sem coerência. Então, gente, olha, isso não é coerente, essa sua fala não é coerente, ou seja, não tem sentido. Então, um texto que não tem o mesmo assunto ali, ele é um texto que não tem sentido. Alguns exemplos, coesão textual. Coesão trata-se de uma maneira de recuperar em uma sentença B um termo presente em uma sentença A. O que é isso? Exemplo: pegue 3 cerejas, coloque-as sobre a mesa. Então, a minha oração aqui, a minha sentença A é essa aqui: pegue 3 cerejas. A minha sentença B é: coloque-as sobre a mesa. Então, o que está querendo dizer aqui? Trata-se de uma maneira de recuperar em uma sentença B o termo que está na sentença A. Então, é um complemento. Pegue 3 cerejas. Ficou claro? Só eu colocar pegue 3 cerejas? Não. Então, eu preciso de complementar. Então, eu faço pegue 3 cerejas, coloque-as sobre a mesa. Então, aqui é um texto coeso. Pegue 3 cerejas, coloque-as sobre a mesa. Então, pegue
pegue as 3 cerejas e coloque sobre a mesa. Então aqui é uma coesão textual, certo? Olha o outro exemplo. Marina chegou a criticar o partido. O time do Corinthians venceu. João foi ao cinema. A menina usa saias. Fomos ao show, por isso o carro não pegou. Ela então brigou com o namorado, logo a corrida esquentou. Esse texto, ele tem um exemplo de coerência? Não, porque Marina chegou a criticar o partido. Era um assunto. O time do Corinthians venceu, já é outro assunto. João foi ao cinema, outro assunto. A menina usa saias, outro assunto. Fomos ao show, por isso o carro não pegou, outro assunto. Então vocês percebam que esse texto não tem sentido. Se ele não tem sentido, ele não é coerente. Então logo não tem uma coerência do texto, porque ela começou falando que a Marina criticou o partido e terminou dizendo que a comida esquentou. Então não tem nada a ver com o assunto. Por isso que em redação você não pode fugir do tema. Você tem que desenvolver o tema, colocar a sua tese ali, mas sem fugir do tema. Porque se fugir do tema, o texto se torna sem coerência, não tem sentido nenhum de acordo com o tema. Então, no exemplo, não existe unidade lógica, coordenação de ideias, não tem organização das ideias de palavras do texto, então logo não pode ser considerado texto. E aqui outro exemplo. Fui à praia me bronzear porque estava nevando, e quando isso ocorre, o calor aumenta, o que faz com que sintamos frio. Então aqui é um texto, uma oração, coesão sem coerência. Então tem coesão, mas não tem coerência. Fui à praia me bronzear porque estava nevando. Pera lá, se ele foi à praia se bronzear, estava nevando? Não. Então é um texto que está sem coerência. Agora ele tem coesão, porque fui à praia, a praia, esse a é um operador discursivo, porque é o outro operador discursivo. Olha esse exemplo. Olha fito no horizonte, apenas o mar intenso, nenhum sinal de vida humana, tentativa desesperada de recordar alguma coisa, nada. Esse aqui já tem coerência, mas não tem coesão. Olha fito no horizonte, apenas o mar intenso, nenhum sinal de vida humana. Então você percebe que tem organização e lógica das palavras. Então aqui eu tenho um texto com coerência, mas sem coesão. Eu não tenho operadores discursivos que fazem essa ponte, certo? E hoje a nossa aula também começar com essa frase. A infância é a melhor fase da vida. Reparem nessa frase, observem que ela vai fazer sentido para as nossas imagens a seguir. A infância é a melhor fase da vida. Eu quero que vocês percebam aqui nessa imagem. Essa imagem, o que está querendo dizer? Qual a legenda que vocês dariam para essa imagem? Então nós temos duas crianças sentada na grama, perto de um bosque, de uma árvore, alguma coisa, e eles estão lendo um livro. As crianças estão ali sorridentes, estão alegres, perto da natureza. Então a infância é a melhor fase da vida. Então eles estão aproveitando a infância é a melhor fase da vida, num ambiente alegre, feliz. Agora essa outra. Aqui a legenda que nós poderíamos dar é fidelidade. O cão é confiante, o cão que é fideldigno ao seu dono. Então ali ele é digno, ele é uma pessoa fiel. Então o cachorro está fiel ao seu dono. Então a criança também está brincando, aproveitando. Essa outra imagem aqui, apesar
das duas crianças estarem ali num ambiente que não é muito favorável, né, às crianças, o olhar do menino quer dizer que mesmo com essa dificuldade ele está contente. E aqui que essa legenda significa proteção, né? Proteção, guarda andando com as crianças, quer dizer, significa proteção. Então, isso significa o texto persuasivo. Ele não tem nada escrito. Lembra que nós falamos de linguagem verbal e não verbal? Pois bem, então aqui nós temos linguagem não verbal, linguagem não verbal, linguagem não verbal e linguagem não verbal. Então, é um texto persuasivo porque ele convence o leitor a demonstrar o que está mostrando nessa imagem. Então, aqui significa proteção. O guarda para as crianças é uma legenda. Então, a infância é a melhor fase da vida. Então, significa proteção. Certo? Então, pessoal, o que eu queria explicar para vocês era isso. O texto, o sentido não está no próprio texto. Quando nós temos um sentido, o sentido ele vai se construindo entre autor e leitor. Então, ao longo que o autor vai construindo o texto, ele vai colocando o sentido. Então, ele vai trabalhando com a coerência, ele vai trabalhando com a coesão e vai construindo sentidos que ele mesmo, seja por inspiração ou pessoal, ele vai colocar no texto. Mas esses sentidos vão sendo construídos entre autor e leitor. Então é uma construção dos dois juntos, autor e leitor, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Qualquer dúvida podem me perguntar no WhatsApp. E nos vemos até mais uma próxima aula de língua portuguesa. Tchau, pessoal!